Qual é, galera? Quero ensinar uma técnica aqui que pode fazer acertar até 30% a mais das questões de exatas no Enem. É uma técnica poderosíssima que facilita muito a sua vida, facilita o entendimento das questões, beleza? Então começa a aplicar essa técnica a partir de hoje, né? Olha só, eu chamei lá na outra plataforma, que eu posso falar o nome aqui, Macete Cabuloso de Exatas para o Enem. Eu quero mostrar qual que é esse macete. Funciona para química, física, matemática, dependendo, não sei se até em outras, em biologia pode aparecer uma fórmulazinha ou outra, né? E qual que é essa técnica que pode ser aplicada em física, matemática e química? É a ideia de trabalhar com proporções, chama-se análise semi-quantitativa, ok? São aquelas questões que eu não preciso fazer as contas, eu só analiso as proporções, por exemplo, quando te pede a razão, quando te pede qual foi o aumento de alguma coisa em relação a um estado em relação a outro, beleza? Vamos ver então 3 exemplos aqui, um de química, um de matemática, um de física, que vai aumentando o grau de dificuldade, né, entre eles aqui. Então vamos lá, como que usa essa técnica de análise semi-quantitativa? Deixa eu colocar um pincelzinho vermelho aqui para ficar bem fortão. Opa! Olha só, química. Se o volume de um corpo diminui pela metade e, ó, ignora esse acentozinho aqui, ó, e a massa fica constante, o que ocorre com a densidade desse corpo? Então, beleza, ó, o volume diminuiu pela metade, a massa fica constante, o que ocorre com a densidade, né? Esse aqui tá bem fácil, mas vamos lá, qual que é o raciocínio que a gente vai fazer agora que vai ser utilizado nas próximas? Primeira coisa, existe uma fórmula que junta essas 3 grandezas? Existe a própria definição de densidade, não é? Densidade é igual a massa sobre volume. Escreve a fórmula, então. Aí você vai aqui, ó, buscar quem não se altera, né? Do caso inicial para o caso final, ou da situação 1 para a situação 2. No caso aqui foi a massa que ficou constante. Então você vai ver essa massa aqui que está constante, vai rabiscar ela. Rabisca essa massa aqui, coisa que você vai demorar, né? Nem 1 segundo para fazer isso. Aí, vamos analisar, você quer analisar a densidade, o que acontece com ela. Então, a gente vai ter que analisar o volume, né? O volume diminuiu pela metade, foi dividido por 2. Então, você vai fazer uma setinha para baixo aqui, escrever dividido por 2, para você não esquecer, né? Porque você vai ver que a gente vai fazer de várias grandezas simultaneamente. Aqui só tem uma. E daí você pensa assim, o volume está no numerador ou está no denominador dessa equação? Se ele está no denominador, ele é inversamente proporcional à densidade. Se você aumentar o volume, a densidade diminui. Se você diminui o volume, a densidade aumenta. Beleza? Inversamente proporcional. Então, a densidade vai aumentar. E vai aumentar quantas vezes? 2, né? Porque é inversamente proporcional. Então, beleza. Então, é isso. Ó. O que ocorre com a densidade? Ela vai ser duplicada. Segunda questão, questão de matemática, que você já deve ter visto várias muito parecidas. Ó. Qual a razão entre os volumes de 2 pirâmides, onde a segunda tem altura 8 vezes maior e a área da base 2 vezes menor que a primeira? Então tá pedindo aqui, ó, a razão, não é? A razão, o que muita gente já vai pensando assim? Então eu tenho que dividir, né? Pegar o volume 1 e dividir pelo volume 2. Mas presta atenção, você não tem os valores da área da base e da altura, você tem só a proporção entre eles, então não vai valer a pena você ficar colocando muita fórmula aqui não, tentando fazer cálculo, porque senão vai chegar, a chance de você embananar a parada aqui é grande. Então, o que a gente faz? Escreve a fórmula da pirâmide, né, do volume da pirâmide, é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então vamos lá, né? Agora eu inverti as coisas aqui, mas beleza. A área da base da segunda pirâmide é 8... Não, pera, confundi. Ó. A altura é 8 vezes maior, não é? 8 vezes maior, aumentou 8 vezes. A área da base diminui, é dividido por 2. Então, setinha para baixo, dividido por 2. O que acontece? Tanto a área da base quanto a altura são diretamente proporcionais. O 3 é um número, né? O número é constante, então você pode rabiscar ele aqui. Então, esse aumento de 8 vezes e uma diminuição de 2 vezes aqui, o que vai acontecer? A gente vai cancelar um com o outro, vai simplificar isso aqui,
você vai ter um aumento de 4 vezes ocorrendo com o volume da segunda pirâmide. Então, o volume da segunda pirâmide é 4 vezes maior do que a primeira. Essa já é a razão, beleza? Já chegamos na resposta a esse valor aqui, 4. Então, aumento de 8, corta com a divisão por 2. Fechou, fácil, né? Então, olha só, a gente vai resolver essa terceira questão de física aqui, que eu acho que é um pouquinho mais complexa, essa análise semi-quantitativa, mas se você já está gostando dessa técnica e acha que ela pode te ajudar no Enem, por favor, já dá um likezinho aí e inscreve no canal para ver mais dicas como essa. Partiu? Questão 3, então, física. Se temos os sistemas 1, duas cargas de 1 coulomb afastadas em 10 centímetros, e sistema 2, duas cargas de 9 coulombs afastadas de 30 centímetros. Quanto vale F1 sobre F2? Agora olha só, essa questão aqui, ela não precisa ser semi-quantitativa. Você pode fazer a conta mesmo desses valores, né? E fazer a divisão. Quanto que vale a força 1, quanto que vale a força 2, mas você vai perder um tempo do caramba, cara. Principalmente se você for pegar aquele K lá da eletrostática, que é, acho que é 9 vezes 10 a 9 Newton por Coulomb. É um trem assim, né? Então as contas vão ficar chatas. Então vamos fazer o seguinte, pega a fórmula, pá, escreve a fórmula K que é aqui, K1 vezes Q2, dividido por D ao quadrado. D ao quadrado. Então vamos lá, vamos para a análise semi-quantitativa. Rabisca quem está constante, e a nossa constante é constante. Olha só, complexo esse raciocínio. Constante é constante. Q1, o que acontece com as duas cargas? Né? As duas cargas passam, no sistema 1 tem 1 coulomb, aumenta para 9 coulombs. Então, ambas as cargas sofrem um aumento de 9 vezes. Né? Elas influenciam de maneira direta na força. Então, vai ter 2 aumentos de 9. E a distância, o que acontece? 10 centímetros para 30 centímetros subiu 3 vezes, não subiu? Então a gente vai ter um aumento de 3 aqui nessa distância, porém a distância está ao quadrado. Se a distância está ao quadrado, o aumento da distância também está ao quadrado. Então rabisca esse 3, bota um parênteses aqui e fala que tudo isso aqui está aumentando, na verdade, 3 ao quadrado, que é 9. Se a gente tem que o denominador ali da fração está aumentando 9 vezes, isso influencia de maneira inversa na força. O que a gente pode fazer aqui? Então, corta uma diminuição de 9 com um aumento de 9 vezes. Sobrou um aumento de 9. Então, a força 2 vai ser 9 vezes maior que a força 1. E essa é a razão, F2 sobre F1. Fechou? Cara, essa dica aqui, cara, começa a botar em prática hoje mesmo nos seus estudos, que eu tenho certeza que você vai ver a facilidade que isso traz uma leveza para resolver as questões, fica muito fácil. Questões que você poderia estar fazendo conta, você resolve em 10 segundos, em 5 segundos, uma questão que, cara, você economizar tempo na prova do Enem é primordial, né? Para aquelas que forem mais cabeludas, você gastar seu tempinho lá no final da prova e ganhar aqueles pontos extras. Então, vai lá, pega essa dica. E claro, se você acha que essa dica tá te ajudando de alguma maneira, aqui eu vou soltar muito mais dicas no canal. Se você for vendo os vídeos aí que eu lançar, tenho certeza que isso vai te ajudar na sua preparação. E é isso que eu quero. Eu quero fazer você tirar mais de 800 na prova do Enem. Né? Na prova geral, não é só nas exatas não. Em tudo junto. Redação, português, história, natureza, beleza? Então, cara, o que você pode fazer? Você pode me mandar uma mensagem, né, olhando meu número de telefone, que está aqui na descrição também. Você pode acessar minhas outras plataformas e também me ajuda, né, dando like e inscrevendo, como eu já falei lá antes no vídeo, beleza? Então tô aí para ajudar, pode me mandar qualquer coisa no meu número pessoal. Galera, valeu!